Olá a todos, mais uma aula sobre interceptações telefônicas. Agora vamos para o artigo 2º da Lei das Interceptações Telefônicas. Vou descer aqui minha tela e vou abrir. Vamos lá. Aqui, basicamente, a gente vai estudar as hipóteses onde não vai ser admitido, né, a interceptação telefônica. E ao mesmo tempo que a gente vai saber quando não será admitido, a gente vai saber quando é admitido, certo? Então vamos lá. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Primeiro, não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal. Então vamos lá. Se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação na infração penal, você não pode introduzir uma interceptação telefônica, certo? Ou seja, você precisa de indícios razoáveis. Não é que precisa de prova, certeza, não. Indícios razoáveis de autoria. Então, somente isso, para você poder, né, realizar essa interceptação telefônica. Então, se você não tiver esses indícios razoáveis, você não vai poder. Não é aquela coisa assim, eu acho que fulano está praticando essa infração penal, vamos fazer interceptação. Não, você tem que demonstrar esses indícios razoáveis. Não é que você tenha certeza. Indícios razoáveis, certo? Agora vamos dar uma olhada aqui no inciso 2º. Vamos lá. Não será admitida a prova quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Ou seja, veja só, a interceptação telefônica é algo muito invasivo, né? Quer dizer, você, por exemplo, tá no celular, tá conversando com alguém, tá falando ali sobre um monte de coisa, um monte de besteira que muitas pessoas falam ao telefone, e tem sei lá, um investigador ouvindo o que você tá falando. Você falando sobre traição, sobre casamento, sobre futebol, enfim, qualquer coisa, né? E aí tem alguém te ouvindo, isso é muito invasivo. Então, se para produção de provas, se para investigação criminal existem outros meios disponíveis para você conseguir o que você quer, você vai usar aquele outro meio. Um outro meio de obtenção de provas e não a interceptação telefônica, certo? Porque é um meio muito invasivo. É o que a gente falou aulas anteriores, né? A interceptação telefônica, ela está interligada ao direito à privacidade, né? Existe um interligamento no sentido que elas se estranham, certo? Porque acaba que invade a privacidade do indivíduo. A partir do momento que existem indícios razoáveis que ele esteja ou que praticou uma infração penal, e não existem outros meios disponíveis, né? Outras formas de obtenção de prova para chegar a ter essas informações acerca desse crime, certo? Agora nós vamos para o inciso 3º para complementar, que é algo muito simples, mas é muito importante. Vamos lá. O fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ou seja, aqui no artigo 2º, não será admitida a interceptação telefônica quando o fato investigado constitui infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Se a pena do crime for de multa, se for prisão simples, né, lá na contravenção, se for só detenção, você não precisa de uma interceptação telefônica. Para você ter uma interceptação telefônica, você precisa de um crime mais grave. Ou seja, crimes punidos com reclusão. Ou seja, você só vai poder ter uma interceptação telefônica quando o crime for de reclusão. Então vamos lá. Primeiro, você vai precisar de indícios razoáveis, de autoria ou participação na infração penal. Esse é o primeiro ponto, indícios razoáveis.
O segundo ponto é que a gente vai precisar que a interceptação telefônica ela seja uma ultima ratio, ou seja, você vai usar ela quando não existem outros meios disponíveis de você conseguir aquela prova, certo? Então, se você tiver outro meio, você vai usar aquele outro meio, porque vai muito na intimidade, na privacidade, no íntimo do indivíduo, né, que está sendo investigado por ter indícios de autoria ou participação numa infração penal, que aí, juntamente com o inciso terceiro, cuja a pena seja de reclusão. Não pode ser detenção, não pode ser multa, não pode ser prisão. Simples, tem que ser de detenção. E aí entra a questão do princípio da serendipidade. Princípio da serendipidade. Vou descer aqui minha tela que eu vou mostrar para vocês o que seria esse princípio. Então, peraí, eu vou explicar primeiro, depois a gente pega ali a definição. A serendipidade seria o seguinte: você tem um crime punido com reclusão, você realiza a interceptação telefônica e ali você, no meio dessa interceptação, encontra um crime punido por detenção. E aí? O que acontece? Essa prova é válida? É uma prova ilícita? E aí? Ou seja, essa prova ela é válida. Por quê? Porque foi um encontro fortuito de provas. Ninguém autorizou uma interceptação telefônica para buscar um crime com detenção. Mas na busca por um crime de reclusão, achou-se um de detenção e será válido, porque foi de uma forma fortuita, não foi intencional, certo? Então vamos ver aqui a definição da serendipidade, mas é basicamente isso aí. Princípio da serendipidade. O encontro fortuito de prova. Serendipidade é um encontro fortuito de prova relacionada a fato diverso daquele que está sendo investigado. Doutrinariamente é também denominado de crime achado e consiste na obtenção casual de elemento probatório de um crime no curso da investigação de outro. Então, galera, nessa aula tão somente isso. Espero que tenha ajudado o próximo e bons estudos a todos e até a próxima aula.